Precisavam de voluntários para um estudo do sono. R$ 5.000, sem experiência necessária. Eu era só mais um cara comum, tentando sobreviver. As contas se acumulavam, meu emprego na loja de conveniência mal pagava o aluguel e minha namorada de 3 anos tinha acabado de me deixar por alguém com um futuro melhor. Eu me sentia preso, sufocando sob o peso da minha própria inutilidade. Rolando vagas de emprego no celular, dei de cara com um anúncio bom demais para ser verdade. Era de um grupo chamado Sleep Co. Eles se descreviam como pesquisadores conduzindo um estudo com alunos de psicologia para um projeto de conclusão de curso. Fiquei olhando para o anúncio, fazendo as contas na cabeça. R$ 5.000 resolveriam boa parte dos meus problemas. Aluguel, cartão de crédito e talvez sobrasse até um dinheiro para recomeçar. Ou pelo menos tentar. Tinha bastante história de terror por aí sobre anúncio falso, golpe, então precisei pensar bem. Mas no fim, decidi que não tinha mais nada a perder. Eu já estava no fundo do poço e se eu não conseguia afundar mais, só sobrava um caminho: subir. Cliquei no link e preenchi a inscrição. Se fosse só um jeito de roubar meus dados, iam ter dificuldade. Nem eu mesmo tinha feito muita coisa com eles. O que eu não esperava era realmente receber uma resposta. Alguns dias depois, recebi uma ligação de uma mulher chamada Doutora Ferraz. A voz dela era profissional, tranquilizadora. Ela explicou que o estudo era voltado a monitorar padrões de sono e melhorar a qualidade do sono. Parecia inofensivo e, sinceramente, sono também era um dos meus muitos problemas. Então, se aquilo pudesse ajudar além do pagamento, era um bônus. Aceitei participar. O estudo aconteceria numa instalação a 1 hora da cidade. A doutora Ferraz organizou um carro para me buscar. Pediram para eu levar uma mala pequena, roupas, itens de higiene, meu celular. Uma chance de fugir de tudo, pensei. Torci para aquilo ser o começo de algo melhor. Um detox daquele buraco em que eu vinha me afundando. Bem que eu precisava. Quando o carro chegou, fui recebido por um motorista simpático que puxou papo o caminho inteiro. Foi como se eu tivesse que reaprender a conversar com outro ser humano, mas fui pegando o jeito, e quando a cidade já tinha ficado para trás, senti uma espécie de conexão. Algo que fazia tempo que eu não sentia. Ansiedade e nervosismo se misturavam no peito. O motorista garantiu que o local era de última geração, que muita gente já tinha participado de estudos lá. Chegamos a um prédio moderno e elegante, escondido no meio de árvores, isolado de tudo em volta. Parecia mais um spa de luxo do que um centro de pesquisa. Nada daquele laboratório frio e estéril que eu tinha imaginado. Uma recepcionista simpática me recebeu com uma prancheta e um termo de consentimento. Passei os olhos pelos termos jurídicos, frases como consentimento informado, monitoramento, possíveis efeitos colaterais. E apesar de uma pontada de ansiedade, assinei. Só juridiquês para se protegerem, pensei. Um risco pessoal que valia a pena por aquele pagamento. A doutora Ferraz apareceu logo depois, uma mulher na casa dos 40 anos, calma, com um ar de autoridade tranquila. Ela me deu um tour, a sala de estar, o refeitório e, por fim, meu quarto. Eu tinha me preparado para um quarto frio, cheio de fios e monitores, um cientista de prancheta em punho me vigiando. Em vez disso, encontrei um quarto pequeno e confortável. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha, um espelho grande na parede. Queremos que você se sinta em casa, disse a doutora Ferraz com um tom caloroso. Se precisar de alguma coisa, é só apertar o botão perto da porta. Começamos o estudo hoje à noite. Até lá, fique à vontade. Passei a tarde explorando o lugar e conhecendo os outros participantes. Tinha a Luciana, uma mãe solo economizando para pagar a escola da filha. O Matheus, um universitário afundado em mensalidade. E o Marcos, um operário que tinha acabado de ser demitido da fábrica. Cada um de nós tinha seus motivos para estar ali. E havia um certo conforto em saber que eu não estava sozinho. Naquela noite, me deram um pijama confortável e me conectaram a uma série de sensores. Eletrodos nas têmporas, no peito, nos braços. Foi meio invasivo, mas finalmente batia com o que eu tinha imaginado que aquilo seria. A doutora Ferraz garantiu que era procedimento padrão, que não afetaria meu sono, só o monitoraria. Ela me desejou boa noite e saiu. A primeira noite foi tranquila.
Tive alguns sonhos, mas não lembrava dos detalhes. Acordei um pouco desorientado, mas achei que era só o ambiente novo. No dia seguinte, troquei ideia com os outros. A maioria disse a mesma coisa. Achamos que estávamos todos só nos adaptando ao lugar novo. O Marcos foi a exceção. Disse que o estudo tinha invadido o sono dele de alguma forma, que se sentia esgotado de um jeito que não sabia explicar. Ele parecia estar lidando pior que o resto de nós com aquilo. Do lado bom, a comida era incrível comparada às minhas refeições instantâneas de sempre, e eu tinha muito mais liberdade ali do que no meu apartamento apertado. Depois de um dia tranquilo, me senti pronto para a segunda noite de sono. A segunda noite foi diferente. Sonhei que estava vagando por uma floresta escura, perseguido por algo que eu não conseguia ver. Por mais rápido que eu corresse, por mais que fizesse curvas bruscas, aquilo continuava colado em mim, até que de repente me derrubou no chão. Sonho sempre parece real na hora, e me tomou um medo puro, animal, de morrer. Lutando debaixo daquilo, virei o rosto e vi minha ex, olhando para mim com decepção estampada na cara. E então acordei de sobressalto, de volta na instalação, encharcado de suor frio. O medo ainda percorria meu corpo enquanto ia passando aos poucos, e eu não conseguia juntar os detalhes. O sonho escapou da minha cabeça quase tão rápido quanto tinha chegado. A doutora Ferraz me pediu para descrever o sonho da melhor forma possível, anotando tudo com atenção. Fui instruído a contar cada detalhe, por menor que fosse. Então tentei, mesmo que nada daquilo fizesse muito sentido para mim. Ela parecia fascinada. Sonhos são parte natural do processo, explicou. Podem ficar mais intensos enquanto seu cérebro se adapta ao equipamento de monitoramento. Balancei a cabeça tentando espantar aquele mal-estar grudado em mim. Só depois da reunião que caiu a ficha. Monitoramento não deveria ter nada a ver com influenciar sonhos. Pelo que eu entendia, aquilo devia ser só um estudo dos nossos padrões de sono, nada além disso. Mas por mais que eu tentasse me convencer do contrário, os sonhos só pioravam. Noite após noite ficavam mais sombrios, mais vívidos, mais violentos. Numa das noites, sonhei que estava enterrado vivo, o peso da terra esmagando meu peito até eu não conseguir respirar. Estava escuro, breu. Nenhuma luz chegava até onde eu estava. Arranhei, lutei, senti a terra ao redor ir afrouxando, e aos poucos fui me contorcendo para fora. Quando olhei para trás, para o que eu tinha acabado de escavar, não era terra, eram papéis, pilhas de contas atrasadas com cabeçalhos vermelhos. Acordei ofegante, a pressão no peito demorando para ir embora. Outra noite, estava preso dentro de um prédio em chamas, calor e fumaça sufocando meus pulmões. Encontrei uma saída, e quando me virei para olhar para trás, percebi que era a casa da minha infância. E os gritos vindos de dentro me diziam exatamente o que eu tinha deixado para trás. Acordei engasgado, o coração disparado, o suor encharcando o lençol embaixo de mim. A cada dia que passava, o cansaço só aumentava. Os outros participantes também estavam se desgastando. Olheiras profundas se formaram debaixo dos olhos da Luciana. O Mateus andava permanentemente tenso. O Marcos ficava irritado, nervoso, prestes a explodir por qualquer coisa. Compartilhávamos nossas experiências durante as refeições, encontrando algum conforto em saber que nenhum de nós estava sozinho nisso. O Marcos não parava de falar de teoria da conspiração, e a cada dia, com mais das nossas histórias batendo com as dele, ele começava a fazer um sentido perturbador. Minha cabeça foi ficando embaçada. Não importava quanto eu dormisse, acordava sem nenhuma energia sobrando. As partes do lugar que antes me relaxavam paravam de funcionar. Qualquer vontade de fazer alguma coisa era sufocada por uma necessidade cansada de simplesmente ficar parado. Um dia, tropeçando por um corredor, ouvi a doutora Ferraz conversando com outro cientista em voz baixa. Me concentrei o quanto o cansaço deixava e me escondi num canto para escutar. Peguei pedaços da conversa, algo sobre fase 2, manipulação neural. Minha curiosidade disparou, lutando contra a névoa na minha cabeça, e decidi que precisava descobrir mais. Naquela noite, assim que as luzes se apagaram, saí escondido do meu quarto. Fui até a sala da doutora Ferraz, atento a qualquer passo.
tanto os reais dos cientistas ainda trabalhando, quanto os que não eram reais, minha mente exausta pregando peças em mim. A única coisa que me mantinha no rumo certo era saber exatamente onde ficava a sala, o cômodo atrás de onde a doutora Ferraz sempre fazia nossas entrevistas. Ela gostava de trabalhar perto da fonte de tudo que tirava da gente. Lá dentro, vasculhei as pilhas de papel espalhadas pela mesa, arquivos de cada participante, inclusive eu. Foi então que encontrei uma pasta marcada como confidencial, escondida onde não devia ser achada. Passei os olhos por cima e meu coração disparou. Grande parte era jargão científico que eu não entendia, mas peguei o sentido geral do que consegui ler. Era um experimento sobre manipulação de sonhos para estudar os efeitos do medo no cérebro humano. O cabeçalho no topo não batia com o anúncio que eu tinha respondido. Em vez de Sleep Co., havia um símbolo estranho acima do nome de uma empresa que estava rabiscado, ilegível. Fiquei enjoado, percebendo que não éramos nada além de cobaias num estudo desenhado para testar os limites da resistência mental humana. Uma parte de mim gritava que eu bem que tinha avisado. Eu sabia que não podia sair dali naquele momento. Meu celular ainda estava trancado no meu quarto e o lugar inteiro estava cheio de funcionários. Fosse lá o que aquilo tudo fosse, não era só um grupo de cientistas bem-intencionados. Eu não queria fugir sem um plano. Minha melhor aposta era esperar o dia clarear. Voltei de fininho para o meu quarto, onde um cientista já esperava para colocar os eletrodos. Deixei ele fazer. Depois que ele saiu e tempo suficiente tinha passado, tirei os eletrodos eu mesmo e tive a noite de sono mais tranquila que eu tinha tido em dias. Na manhã seguinte, a doutora Ferraz estava esperando por mim. Queria saber por que nenhum dado tinha sido captado durante a noite. Eles eram minuciosos com o jeito que os adesivos eram colocados e fixados. Então sabiam que só podia ter sido proposital. O que mais me incomodou foi a calma dela enquanto me encarava. Eu tinha acabado de acordar, minha cabeça ainda meio nublada, e não tinha nenhuma desculpa pronta, então fui direto para a verdade. Eu vi os papéis, falei. Isso não é nenhum estudo do sono inocente. Vocês estão usando a gente. A expressão dela quase não mudou, ainda carregando aquela mesma confiança tranquila. Você assinou o termo de consentimento. Você concordou em participar do estudo. A gente só está observando os efeitos. Os efeitos? Os efeitos que vocês estão causando? Isso é tortura. Aquilo pareceu pegá-la de surpresa. Vi um lampejo de tristeza passar pelo rosto dela, o que me surpreendeu mais do que eu esperava. Estamos perto de uma descoberta, ela suspirou. Você não faz ideia do que está em jogo aqui. Eu não ligava para a descoberta dela, não quando isso significava ser usado para uma causa que eu não conhecia. Então fui em direção à saída, decidido a ir embora. A porta principal estava trancada. A doutora Ferraz fez um sinal para alguém atrás de mim. E quando fui checar meu celular, o sinal já tinha caído a 0. A recepcionista simpática tinha sumido. Agora só sobravam os participantes e os cientistas. O pânico tomou conta de mim. Estávamos presos, sem lugar para correr, sem lugar para se esconder. Não tive escolha a não ser voltar para o meu quarto, agora sob vigilância constante. Disseram aos outros que eu estava sendo observado por causa de alguma anomalia. E o olhar que a doutora Ferraz me lançou deixou claro que eu devia entrar no jogo. Assim que os outros foram se recolher para a noite, sem desconfiar de nada, me vi amarrado, braços e pernas presos, dessa vez sem chance de arrancar os eletrodos. Naquela noite, os sonhos cruzaram uma linha que eu nem sabia que existia. Eu estava no meu quarto, só que não era mais o meu quarto. Marcas de mãos sujas cobriam as paredes e o espelho mostrava um reflexo meu que se mexia sozinho. Pior, ele falava, a boca se curvando num sorriso sinistro, enquanto sussurrava meus medos mais profundos de volta para mim. Minhas inseguranças, meus erros do passado, cada arrependimento que eu já tinha enterrado. Tentei acordar e não consegui. O pesadelo continuava vazando para o que sobrava da minha mente consciente, a linha entre os dois se dissolvendo por completo. Quando finalmente acordei, lutei contra as amarras até um cientista entrar e me soltar, ignorando completamente minha luta. Cambaleei pelo corredor procurando alguém que pudesse ajudar, mas os corredores estavam vazios.
O lugar inteiro parecia abandonado, exceto pelos funcionários. Os outros participantes tinham sumido, os quartos deles vazios, arrumados como se ninguém nunca tivesse estado ali. Nunca me senti tão sozinho, entregue a qualquer coisa que aquela gente tivesse planejado para mim. Desesperado por respostas, fui até a sala da doutora Ferraz, pronto para confrontá-la ou vasculhar qualquer informação que conseguisse achar. Ela já estava lá, esperando. "Bem-vindo", disse ela, calma. "Cadê todo mundo?" Exigi saber. Eles seguiram em frente. "Você é o último", respondeu misteriosa como sempre. Alguma coisa naquilo soou errado. Me virei para correr, mas ela apertou um botão na mesa e a porta bateu na minha cara, meu nariz rachando contra ela. Devia ter quebrado, ou quase. "Eu acho você especial, Bruno", ela disse. "Seu cérebro mostrou uma receptividade incrível à nossa máquina. Sua vida é tão sem sentido que você se rende tão bem às fugas dos sonhos e da fantasia." Eu queria partir para cima dela, pelo menos ir lutando até o fim. Mas ela apertou o botão de novo e uma multidão de gente invadiu pelo outro lado. Fui dominado, senti uma picada aguda na pele e tudo escureceu. Acordei amarrado numa cadeira, num quarto estéril, eletrodos presos na minha cabeça. A doutora Ferraz estava ali perto, monitorando uma tela cheia de dados. Aquilo, enfim, era o quarto que eu tinha imaginado quando cheguei pela primeira vez. Uma ironia torta, considerando que meu instinto tinha estado certo o tempo todo. "Essa é a fase final", ela disse. "Vamos explorar os recantos mais profundos da sua mente." Se o que eu já tinha sonhado não era o mais profundo, o pavor me invadiu só de pensar no que ainda estava lá embaixo, esperando. A máquina zumbiu, ganhando vida, e senti eletricidade percorrendo meu corpo. Minha visão se encheu de imagens rápidas e horríveis. O funeral dos meus pais, minha namorada indo embora pela porta, o momento em que percebi que estava preso ali. Cada erro da minha vida passou diante dos meus olhos de uma vez só. A dor era insuportável, física e mental ao mesmo tempo, minha mente rachando sob a pressão. Gritei para pararem, caiu em ouvidos surdos. A expressão da doutora Ferraz não mudava. "Estamos quase lá, Bruno. Só mais um pouco." A dor ficou grande demais e desmaiei. Mas de alguma forma, ainda conseguia sentir tudo acontecendo, mesmo inconsciente. Não sei quanto tempo durou. Quando voltei a mim, estava de volta no meu quarto, os eletrodos removidos. Minha mente era uma bagunça estilhaçada, fragmentos de pesadelos vazando para o que sobrava da realidade. Cambaleei até o espelho e mal reconheci o rosto abatido e assombrado olhando de volta para mim. Um homem me levou até a doutora Ferraz, que me recebeu calorosamente e conduziu à entrevista de sempre. Fui só resmungando respostas, mal presente o suficiente para responder. Quando terminou, ela me mandou encontrar os outros. Estavam esperando lá fora. Luciana, Mateus e Marcos, malas prontas, sorrindo de orelha a orelha. "Que pena deixar esse lugar. É tão bom aqui", disse a Luciana, radiante. "Mas estou feliz de voltar para os meus filhos." Alguma coisa naquilo me trouxe de volta ao presente, confusão e pensamentos meio formados girando na minha cabeça. Um dos cientistas pôs a mão nas minhas costas e eu me afastei com tanta força que ele recuou, surpreso com minha reação. Ele só estava segurando minha mala, já arrumada para mim. "Ah, desculpa, achei que você tinha se atrasado, então arrumei suas coisas." Não quis te assustar. Era um contraste tanto com aquela postura fria, quase militar, que todos tinham mostrado antes. A doutora Ferraz se aproximou. "Seu sono foi o mais perturbado de todos. Você devia procurar um médico para isso. Posso indicar um lugar especializado." Ela prometeu me mandar os detalhes por e-mail. Depois deu meia volta e voltou para a sala dela. Me despedi dos outros participantes meio zonzo e fui acompanhado até a saída pela mesma recepcionista simpática do primeiro dia. Saí flutuando entre a incerteza e o pavor, sem entender o que realmente tinha acontecido comigo, do mesmo jeito que quando entrei ali.
A única prova que eu tinha era a fisgada no nariz toda vez que eu tocava nele. De volta ao meu apartamento, sentei no automático, pronto para me perder em qualquer distração que tirasse aquilo da minha cabeça. Foi então que o e-mail apitou. Era da doutora Ferraz, uma recomendação para outro estudo do sono, conduzido por um médico diferente, num lugar diferente. R$ 10.000 pela participação. Não fazia muito tempo, esse número sozinho já teria feito minha boca salivar. Ela escreveu que trabalhavam com pessoas de sono perturbado, que podiam ir ainda mais fundo para descobrir o que me fazia funcionar. Um jeito bem perturbador de dizer aquilo. Mas o que mais me incomodou foi o cabeçalho do e-mail. Nenhum nome de instalação, só um logo que reconheci na hora, o mesmo dos arquivos confidenciais na sala da doutora Ferraz. Ou será que eu tinha visto mesmo aquilo? Eu já nem sabia mais o que era real, mas era coincidência demais para ignorar. Deletei o e-mail na hora e bloqueei todo o contato da doutora Ferraz. Ainda sou assombrado pelos pesadelos, mesmo sem a máquina. De vez em quando tenho sonhos vívidos, cenários estranhos que ecoam o que quer que eu esteja enfrentando naquele dia. Aquilo me seguiu para casa, uma sombra que mora nas bordas do meu subconsciente, e não há nada que eu possa fazer sobre isso. Ei, policial! Uma mulher estranha me deu pesadelo sobre a minha própria inutilidade. Sim, eu assinei um papel dizendo que ela podia fazer isso. Por que a pergunta? É ridículo, eu sei. Não consigo escapar disso, e nunca vou poder ir atrás deles por causa disso, mas olha, no fim das contas, pelo menos fui pago.